Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Como é que estamos aí? Estamos iniciando o nosso programa Reencontro, nesta manhã linda, maravilhosa que Deus nos permite estar de pé. E eu estou aqui com dois amigos ilustres que eu vou apresentar para vocês, mas eu quero nesse bate-papo, antes de começar esse bate-papo maravilhoso, eu quero deixar para você a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, versículo de 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra de Jesus. E é sobre essa palavra, sobre essa grande comissão, sobre essa grande responsabilidade que o nosso Instituto Fanini, o Ministério Fanini, tem sido pautado. Então nós estamos aqui iniciando na nossa rede de comunicação esse bate-papo com dois amigos extraordinários. Eu estou aqui na mesa com o pastor doutor José Augusto Miranda, conselheiro do nosso instituto, e ele vai estar batendo um papo conosco, trazendo grandes informações relevantes que você precisa ouvir, e nós vamos aprender muito sobre a palavra de Deus, sobre a vida do nosso patrono, pastor Fanini. E também estamos aqui com o doutor Denilson Lopes, que tem nos ajudado, tem colaborado conosco e também tem muitas coisas a acrescer nesse bate-papo. Mas antes, como nós sempre fazemos, vamos orar, falar com o Senhor para que Ele possa direcionar, para que tudo que for discutido aqui, tudo que for apresentado nessa mesa, possa abençoar tanto as nossas vidas como a sua que está nos assistindo. Antes de começar a oração, faço um pedido para você. Pega esse link que chegou aí, esse link que chegou na sua posse aí, compartilhe nas suas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook. Coloque lá o link também no Instagram, compartilhe para suas redes de comunicação para que você possa alcançar muitas pessoas. E faça o seguinte, curta, compartilha, comenta e se inscreva no canal, para que o algoritmo possa entender que o assunto é relevante e tudo que for apresentado aqui alcance muitas pessoas para a glória de Deus. Seja um agente evangelístico para abençoar a vida daqueles que estão precisando de uma boa palavra. Pastor Denilson, por gentileza, eleve-nos ao trono da graça. Amém. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua poderosa presença nesse dia que estamos aqui reunidos. Que o Senhor, através desta conversa, o Senhor possa alcançar lares, famílias, casas, com a Tua palavra. Nós entregamos, Senhor, os nossos corações diante do Teu altar, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Seu nome seja glorificado, para que, ó Pai, através dessa conversa, seja construído em nós o Seu caráter. Que essa palavra aqui, esse diálogo, essa conversa, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo aos nossos corações e aos corações dos ouvintes. Isso, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou começar pelo pastor Denilson, que já está com a palavra. Pastor Denilson, expectativa aí desse grande dia, desse grande bate-papo ao lado de um grande homem de Deus, nosso conselheiro aqui, o pastor José Augusto Miranda, uma referência de nossa denominação, uma referência no mundo batista e também em várias áreas. Então, qual é a expectativa aí? Como é que o senhor também conheceu o Instituto? Conta um pouco para nós aí. Bom, eu sou o pastor Denilson Lopes, pastor da Terceira Igreja Batista em Coelho da Rocha. Um abraço, pessoal de Coelho da Rocha aí. Amém. E aqui o Instituto Fanini, ao me deparar com o pastor Roséias, pastor Marcos Félix também, falando um pouco sobre Convenção Batista Fluminense em pauta, aqui eu vi um povo apaixonado pela pregação da palavra de Deus. Então, ao me deparar aqui com esses irmãos, hoje eu tive o prazer de conhecer o pastor Miranda. São pessoas que antes nós acompanhávamos de longe, e estar perto é um privilégio, né?
É um privilégio, agradeço aí pelo convite de estar aqui nesse bate-papo. E o senhor tem falado, o pastor Osés, que é o nosso executivo, ele tem um zelo muito grande pela nossa estrutura para alcançar almas. E o senhor, quando chegou a estar aqui conosco em alguns programas, o que o senhor pode falar um pouco da estrutura para esse pessoal que está nos assistindo? Sim. O que o senhor pode descrever aquilo, como o senhor falou, a gente tem amor a pregar o evangelho, amor a pregar a palavra de Deus através da instrumentalidade das redes sociais, a instrumentalidade da comunicação. O que o senhor pode falar para isso? Tanto para pastores, líderes, para o público em geral, aqui você encontra nas redes sociais, na rádio, sempre palavras que são atualizadas no meio, até mesmo a questões culturais, e também debates. A gente encontra aqui vários debates sobre a Convenção Batista Fluminense, entre outras pautas, que acabam agregando tanto pastores, o público em geral. E nesse mundo de conversas que a gente encontra aqui nessa mega estrutura, você sempre tem uma palavra de conforto, sempre uma palavra de esperança, e principalmente, toda vez que eu venho aqui, pastor Miranda, é impossível você sair da mesma forma que entrou. Sempre de algum modo ou de outro, seja ouvindo, assistindo ou presencialmente, o Espírito Santo utiliza sempre um servo aqui para arrancar dentro de você um ensino, lágrimas. Eu até compartilho aqui de maneira íntima, que é a primeira vez que eu vim, eu saí daqui com dor de cabeça de tanto chorar. Os testemunhos dos irmãos da África, que são alcançados por essa estrutura. E eu saí daqui com dor de cabeça no ponto positivo, de chorar, e cheguei para minha esposa e falei: Ana, eu encontrei um povo apaixonado por Jesus. E isso, para a gente, né, para os pastores, líderes, vocacionados que estão assistindo, a gente fala nesse mundo, né, da internet, um app, né, nos inspira, nos motiva, nos dá um propósito de vida. E aqui fica a minha gratidão pela oportunidade de poder estar aqui participando dessa conversa, e também o pastor Miranda, já deixo para o senhor aqui a nossa gratidão, porque iniciar um projeto desse, sabemos dos desafios, sabemos das lutas, mas eu acredito que um grande projeto de Deus sempre começa com um pequeno sonho no coração, e pessoas como o senhor, reverendo Osés, são pessoas que foram capazes de viver esse sonho de Deus nesse tempo. Fica aqui minha gratidão. E nós estamos aqui agora com a responsabilidade de apresentar o nosso amigo. Tive o privilégio de estar com o senhor ontem, num grande evento. Gratidão no coração, me sentindo muito honrado por esse momento. E eu quero estender ao senhor aí a gratidão também do nosso instituto, do nosso pastor Osés, por estar colaborando conosco nessa mesa de bate-papo. E falando para o senhor um pouco, o senhor está lotado em que igreja, quanto tempo de ministério, sua experiência com Deus, como é que surgiu isso tudo aí, essa paixão por Jesus? Pastor Paulo Renato, pastor Denilson, a nossa audiência, né, os queridos irmãos, amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu primeiro quero agradecer muito a Deus pela existência desse órgão, dessa organização chamada Instituto Nilson Fanini. Louvar a Deus pela vida do pastor Oséias Silva, que é um leão Verdade. Muito forte, e que montou, que organizou isso desde o início. O pastor Oséias foi quem deu o apoio que o pastor Nilson Fanini precisou nos últimos anos de sua vida e do seu ministério. O pastor Oséias se colocou como anteparo. O pastor Oséias enfrentou todas as adversidades possíveis, com influência inclusive na sua própria família, para dar o apoio necessário à família Fanini, pastor Nilson Fanini e a irmã Helga Fanini. E organizou tudo isso do zero. Então, junto com o Otto Kepler Fanini, Otto Nilson Fanini, tem o Roberto Kepler Fanini e a Margarete Kepler Fanini. Mas o Otto ajudando muito dos Estados Unidos. Então, eu louvo a Deus por isso.
Os evangélicos, de um modo geral, hoje não têm ideia do que seja o Instituto Nilson Fanini. Sim. Impressionante a estrutura. Nós temos este estúdio de podcast e de TV, nós temos a ilha de edição, nós temos o estúdio da rádio, então, e nós temos aqui o estúdio de apoio total, então uma estrutura muito grande. Um complexo, né? Um complexo de comunicação da palavra de Deus, do reino de Deus. Lá embaixo temos a administração, temos a creche, é um prédio com uma estrutura magnífica que todos deveriam conhecer. E abrir as portas, se alguém precisar fazer trabalhos, gravações, evangelistas, pode procurar o Instituto Nilson Fanini. Entre em contato através das redes sociais, porque será muito bem atendido e terá um alcance muito grande. Temos a Rádio Nilson Fanini, a TV Web Nilson Fanini. Estamos lutando para retornar com o programa Reencontro, através da TV Brasil. Estamos com uma ação lá em Brasília para isso, porque foi tirado do ar injustamente. E a nossa expectativa é de que retorne. E muitos trabalhos, apoio a pastores, tem as igrejas na África, e eu quero saudar essas igrejas, saudar os pastores da África, de Angola, de Moçambique, saudar todas essas pessoas, esses crentes em outros territórios, em outras nações. Na Colômbia, em Cartago, louvo a Deus pelo pastor John Fred, pelos pastores das demais igrejas, Igreja Bautista Mundial, ligadas a nós. E louvo a Deus por isso. Louvo a Deus pela vida dos funcionários, pastor Jomilson, o Wagner, todos os funcionários, Sônia, todos que por aqui já passaram, né? E todos os pastores, líderes, também políticos que servem a Deus, que têm estado nesse lugar. Mas não posso esquecer de reconhecer a vida do pastor Oséias como preciosíssima para isso. Se não fosse o pastor Oséias, com a energia que ele tem, com a forma, a idiosincrasia dele, pastor Oséias, nós não teríamos isso aqui. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Oséias. Quero também saudar a Igreja Batista Mundial, né, na qual estou desde 1987. Há 38 anos. É meu primeiro ministério. Saí do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e tomei posse no dia 31 de janeiro de 87, então há mais de 38 anos. E quero saudar também meus familiares, minhas ovelhas. Eu mandei aqui uma mensagem para minha querida irmã, uma professora, Rosimar Miranda Machado. Eu mostrei ela a foto e disse e ela reclamou dizendo assim, olha, puxa, as escolas não têm isso, não tem internet, não tem... Aí eu disse, se os governos fizessem 10% do que o pastor Oséias faz, teria tudo. Mas quero mandar um beijo para minha irmã Rosimar Miranda Machado, meus demais irmãos e irmãs, né, que Papai do Céu a todos abençoe. O Instituto Nilson Fanini é uma grande bênção, uma bênção não só para os batistas, mas para o mundo inteiro, porque aqui vai sempre se pregar as boas novas, a boa notícia, o amor de Jesus Cristo para com todas as raças humanas. Não pregamos religião, pregamos Jesus Cristo. Na minha opinião, Jesus está muito acima das religiões. As religiões, para mim, são coisas humanas, terrenas, que dividem, que separam e que enfraquecem o ser humano. Então, divide o mundo em blocos, grandes blocos, enquanto que Jesus veio para o ser humano que sente dor, para a família, para a mamãe, para você papai, para você filho, você que tem contas a pagar, você que tem enfermidades a enfrentar, precisa de cura, precisa de libertação, precisa de perdão. É isso que Jesus trouxe, perdão, perdoar você. Ele não veio te condenar, veio te absolver, veio te salvar. Creia em Jesus, receba Jesus como seu Senhor e você vai ver a diferença. Glórias ao Senhor Jesus. O senhor estaria... o senhor falou agora 38 anos na igreja. É quase a sua idade, né? Eu estou um pouquinho à frente, mas... o senhor também, pastor Edilson. Mas certamente eram crianças. E o senhor está falando aí da estrutura, né? Glória a Deus que o pastor Oséias faz esse time jogar, né? Eu costumo falar, ele é o técnico, faz o time jogar. Sempre ajustando tudo, e glória a Deus pela vida dele, que o time começa a jogar bem, e o time jogando bem, as coisas acontecem.
E eu até sugiro para que os governantes venham fazer uma mentoria a respeito de estrutura, que o pastor Oséias tem um dom que Deus deu a ele, que é trabalhar com estruturas referente a coisas grandes. Então, fica para você a dica que precisa montar uma estrutura, vem aqui que o pastor Zé pode te ajudar também. Estamos aqui também no chat. Vou pedir para o pastor Denilson para dar uma lida no chat aí conosco. Tem o pastor Clóvis Eduardo, a Deise. Paz, Deise, tudo bem? Já estamos aqui com o pessoal chegando. Ó, compartilha na sua rede social. Quem estamos aí, pastor Denilson? Clóvis Eduardo dizendo aqui, bom dia aos pastores e ao Instituto. Pastor Miranda, um homem que tem o seu legado, o ministério firme da pregação da palavra, Igreja Batista Mundial. Grande abraço. Glória a Deus, um abraço do pastor Clóvis, pastor Miranda. Obrigado, meu caro Clóvis. Também temos aí a Deise, falou, graça e paz, meu pastor. Chegou mais uma aí agora, pastor. Doralice, tá mandando aqui um grande abraço, bom dia, paz de Cristo. Grande abraço, Doralice, Deus abençoe sua vida. E vamos nos ajudar aí, compartilha esse link aí. Pastor, e como é que surgiu como começou essa conversa do senhor, o pastor Oséias passando essa ideia, e o senhor hoje que é conselheiro do nosso instituto, como é que foi o senhor receber isso? O que o senhor pensou na época? Meu caro pastor, eu conheço o pastor Oséias há 38 anos, por aí. Então, são muitos anos, né? E, através do pastor Oséias, eu me tornei o advogado do pastor Nilson Fanini e advogado da família do pastor Nilson Fanini. A partir daí, né, os últimos anos de vida dele, eu pude estar apoiando naquilo que era possível, né, e o pastor Oséias sempre à frente, com um apoio muito maior, né, mas na parte jurídica eu comecei a apoiar o pastor Nilson Fanini. E depois o pastor Fanini faleceu e as circunstâncias da vida acabaram nos distanciando, a mim e ao pastor Oséias. Ficamos muitos anos sem contato. E um dia, eu também advoguei para o pastor Oséias, para o colégio, para os colégios dele, para ele. E um dia nós, não me lembro como, retornamos um contato. E eu vim visitar aqui o prédio. Encontrei o pastor Oséias trabalhando, feito um gigante, né, no meio das obras. É uma coisa impressionante a capacidade que ele tem, a visão que ele tem, né, e o espírito realizador. Ele não é um teórico, ele é um camarada prático, ele faz. Então eu fiquei impressionado em ver ele no meio daquelas terras, no meio daquelas pedras, no meio daqueles pisos. Eu digo, meu Deus, aí eu vi. A partir daí a gente começou a estreitar e fui vendo o desenvolvimento até que começou a funcionar, mas a galhardia desse homem é responsável por tudo isso. Então, isso fez com que eu admirasse muito aquilo que ele vinha fazendo. É um sonho, o pastor Fanini pediu que mantivesse o programa Reencontro no ar e que desse sequência à divulgação, à pregação do amor de Jesus a todas as nações, porque o pastor Fanini era um evangelista às nações, pregou em mais de 100 países. Então, ele deixou esse grande legado e o pastor Oséias é o canal de Deus para que esse legado se mantenha vivo. Não em culto a uma personalidade. Nós reconhecemos que o pastor Fanini foi um servo com virtudes e defeitos, pecador como nós e salvo como nós também. Mas ele deixou uma história de sucesso, de milhares e milhares de convertidos através de suas pregações. Então, assim nos estreitamos aqui no Instituto Nilson Fanini. O pastor Denilson tinha uma pergunta para falar para o pastor Roberto. 38 anos de ministério, o senhor destacaria dentro desses 38 anos, óbvio que muitos aprendizados com o pastor Fanini, mas tem algum ensino que o senhor destacaria para aqueles que estão nos assistindo, né, líderes vocacionados, que o senhor carrega consigo? Olha, o pastor Fanini deixou muitos exemplos. O primeiro deles, publicamente falando, é o da facilidade da comunicação e, com isso, alcançar
frutos e mais frutos através de conversões. Mas uma coisa que me chamava muita atenção, o amor dele ao Brasil, ao país. Ele respeitava o Brasil, ele amava o Brasil e a sua família, os seus filhos, sua esposa. Então, obviamente, não era um homem perfeito, como não há nenhum na Terra, mas um homem que se destacou por cuidar da sua família, amar a sua família, sem ter tempo para isso, né? Porque vivia em viagens, vivia em grandes compromissos, grandes obrigações. Então, eu sei que os filhos acabam ficando muito prejudicados. A gente olha, filhos do pastor Fanini, mas vai ver o coração, quantas vezes sentiram muita saudade, aperto, sem ter tempo com o pai sem ter tempo para eles. Imagino que tudo isso foi uma realidade da família. Mas o amor ao Brasil, o amor ao Evangelho, o amor a Cristo, o amor à pregação, à comunicação fácil, que visava sempre conquistar almas para Jesus. Esse foi o maior destaque que ele tem. Satisfeito? E glória a Deus, né? Já anotei aqui o meu ministério. Já levou o legado aí, deixou o legado e o irmão já está captando aí. Isso é muito bom. Temos mais gente aqui chegando. Vamos ver, pastor. Deise também falou alguma coisa. Maurício está de São Paulo, mandando um abraço para nós aqui. Bom dia, amado pastor. Deise também falou o que aí, pastor Denilson? Deise, que essas palavras sejam, como sempre, para a nossa edificação. Amém. Luciana Barreto. Está aqui, programa necessário nos dias de hoje. Precisamos propagar a palavra de Deus. Também manda um abraço aí para Maria Aparecida. Bom dia, querida. Fernando Souza. Paz do Senhor, meu amado pastor Paulo Renato, e sempre bom ouvir os e-mails. O Fernando, ele nos escuta, às vezes está dirigindo no caminhão e bota lá o YouTube para assistir. Deus me presta atenção no trânsito, hein? Maria Aparecida, aqui para mim o som está baixo. Depois vocês dão um feedback aí se o som está baixo mesmo. Tá? Aqui para nós está ótimo. Reinaldo, fala o que aí, pastor? Quantas informações maravilhosas. Que Deus continue abençoando este ministério. Que Deus te abençoe, Reginaldo. Amém. Compartilha aí, se inscreve no canal. Já se inscreveu no canal? É importante para nós aqui, para o algoritmo poder registrar isso e passar para muitas pessoas. Pastor Miranda, falando sobre esse legado de evangelismo, da família que o senhor já deixou para nós, é uma dificuldade hoje do Ministério Pastoral fazer exatamente isso que o pastor Fanini fazia e o pastor Miranda falou aqui. Aí eu trago um pouquinho para a gente, como pastor, o senhor que é um pastor mais vivenciado, mais experiente do que nós, e para muitos que estão ouvindo, como ajustar o tempo entre a família, o ministério, o compromisso com Deus, porque às vezes a gente é alcançado de tantas atividades que até o nosso devocional com Deus ele acaba sendo prejudicado. E o senhor que é um homem já experienciado nessa área, o que o senhor poderia nos ajudar e transmitir para aquele que está nos ouvindo? Que isso não é só para pastor, às vezes é para o obreiro, líder, aquele que trabalha, aquele que tem muitas atividades durante o dia, o empresário, às vezes, que tem atividades e não é alcançado, não tem esse tempo. Como dividir ou multiplicar? Família, tempo, igreja, ministério? Bom, essa é uma das perguntas mais desafiadoras que podemos nos deparar. É uma realidade que alcança a todos nós e ela é uma realidade muito perigosa. Para responder a essa indagação, eu tenho que dizer e confessar que um texto da Palavra de Deus que há uns 2 meses eu preguei, ele colou muito forte no meu coração. Eu vi detalhes que eu nunca tinha visto. É aquele texto que diz que Jesus havia acabado de multiplicar os pães e estava a multidão perplexa com o poder dele. Este é o rei ideal. Nós temos que transformá-lo em rei de Israel. Esse é poderoso, esse nos dá até comida, pão. Que bom, né? Extraordinário. E aí, então, Jesus terminou aquilo e saiu e foi para o mar, aquele lago que é chamado Mar da Galileia, lindo mar. Esse mar tem 13 quilômetros de distância de uma margem para outra. A maior margem tem 13 quilômetros.
E Jesus, chegando perto do mar, disse para os discípulos, surpreendentemente, vão vocês, eu não vou agora. Eles não perguntaram, pelo menos não há registro, mas vai ficar fazendo o que aqui? Eu sei que ele sumiu e foi orar. Ele orou. A Bíblia diz que ele orou até a 4ª vigília da noite. Isso é quase 3, 4 da manhã. A mensagem terminou por volta de 5 horas. Ele orou esse tempo todo. E os discípulos, que eram experts, dominavam a arte de conduzir embarcações. Tinham pescadores, eles remavam, não tinham os motores que tem hoje, né? Yamaha 40, que é, 80, que é poderoso demais. Eles eram no ré, mas eles eram hábeis, muito, muito acostumados àquilo. E eles seguiram. Só que o texto diz que eles tinham navegado 5 quilômetros, faltavam 8, e o vento e as ondas eram muito desfavoráveis. E eles não conseguiam ir à frente. Os caras, com toda a experiência, eles não conseguiram ir à frente. Jesus, por outro lado, terminou seu período de oração. Um período separado exclusivamente para falar com o Pai. É isso que nos falta. E ele, então, desceu e chegou de madrugada à margem do Mar da Galileia e olhou e não tinha nenhum barco. Não tinha embarcação nenhuma. Tinha vento, tinha onda contrária. Naquela hora, ninguém, 3, 4 da manhã. Então, Jesus tinha um problema muito sério. Como é que ele ia para o outro lado? Ele não tinha embarcação, não tinha como alugar nada, pagar ninguém para levá-lo. Sabe de uma coisa? Ele simplesmente saiu andando sobre as águas. E não viu o vento contrário. A onda contrária não atrapalhou, nem o vento e nem a lei da gravidade. Ele saiu andando sobre as águas e, em determinado momento, ele alcançou os 5 quilômetros e lá estava a embarcação e os discípulos remando. Aí os discípulos o viram, se assustaram, né? Tem aquele episódio que Pedro falou, eu vou ir me encontrar contigo andando, venha, e começou a afundar porque desconfiou, porque andou bem sobre as águas, mas viu o vento, sentiu o vento, caiu a ficha, ele começou a afundar. Jesus imediatamente o socorreu. E eles voltaram para o barco e a embarcação e chegaram do outro lado. O que eu tiro disso? Os caras eram experts. Eles estavam pecando por remar. Não, senhores. Nós não estamos pecando por termos muitos compromissos, mas os nossos esforços são vãos quando se restringem aos nossos esforços. Jesus passando, entrou, Jesus dentro do barco, a onda diminuiu, acabaram as ondas contrárias, o vento pacificou e logo chegaram na outra margem. Talvez você que esteja nos ouvindo e nós aqui estejamos cheios de compromisso, de obrigações. Eu tenho tantas obrigações, mas tantas obrigações, que eu digo, não é possível, como é que eu vou aguentar? E não adianta eu remar, eu digo, não vou remar mais, eu quero que Jesus reme, Jesus entre comigo no barco, aí eu vou remar se ele mandar remar. Ele mandou remar, com ele eu chego lá, mas sem ele eu não chego. Sem ele eu não consigo avançar, vencer o vento, as dificuldades, os compromissos, as obrigações. Oh, Senhor, é muito difícil. Isso afeta a família, afeta a nossa vida, porque nós estamos tentando remar o tempo todo com as nossas forças, com a nossa capacidade. E a nossa capacidade, ainda que seja grande, as nossas forças, ainda que as tenhamos, ou tenhamos a força, nós não vamos conseguir além no mundo espiritual e também afeta a vida humana, a vida física, porque estamos indo com os nossos próprios recursos. Essa que eu tenho a dizer. Tremendo, né, pastor? Até um corte. Com certeza. Depois você vai acompanhar o corte daí. Então, pastor Denilson, vendo essa separação, né, que nós vimos na Bíblia, essa exposição bíblica que o pastor trouxe, como precisamos depender de Jesus. Sem ele, nós fazemos pelos nossos esforços e aí cansamos. Mas com Jesus, ele entra no barco, acalma o vento, acalma o mar, dá orientação, o barco segue adiante. Segue viagem. O fluxo vai normalmente.
E dentro disso tudo, nós precisamos ter aquele tempo com a família também. E o senhor que está agora iniciando esse ministério, o senhor está lá há quanto tempo? Eu fiz 1 ano agora em abril, na Terceira Igreja Batista em Coelho da Rocha. Venho da Primeira Igreja Batista em Vila Rosali. Lá, juntamente com a minha esposa, nós éramos os ministros de educação da igreja. Atuamos sempre na área de educação, sempre no ensino, discipulado. E a gente chegou ano passado na Terceira Igreja Batista em Coelho da Rocha, e o pastor Miranda agora trouxe um alerta muito importante. Positivo. Que a gestão dos papéis e gestão do tempo, porque ao mesmo tempo tem a profissão, tem o pai, tem o pastor, e gerenciar os papéis quanto o tempo é um desafio para todos nós. E a palavra que eu até utilizo quando a gente discute muito sobre tempo é que todo tempo dedicado a Deus nunca será um tempo perdido. Glória a Deus. E a gente vive justamente essa geração de conflito do tempo. Hoje, as redes sociais, um dos maiores desafios das redes sociais é que ela consegue subtrair de maneira imperceptível o tempo. A pessoa, ela basicamente vem de um período de trabalho, chega em casa, trouxe o trabalho para casa, você tinha que sentar no seu desktop, ligar o computador e ali responder um e-mail. Só que depois do desktop foi para o laptop, então já no sofá, assistindo TV, ou ali na demanda diária já abria. Agora não, agora no celular. Então o mundo cabe na palma da sua mão, então esse é o desafio. A gestão do tempo. E lá na nossa igreja nós temos muitos desafios, porque início de ministério a gente tem muitas demandas, mas o que eu aprendi aqui, e já deixo aqui um abraço para os pastores da Ordem de Pastores Batista Seccional Meritiense, eu aprendi que não é possível caminhar sozinho. Sozinho eu vou, mas juntos vamos chegar mais longe. Sozinho eu faço, mas juntos faremos melhor. E eu tenho uma mentalidade muito de militar, que minha vida toda foi militar, então a gente aprende muito com o legado. O legado, ele constrói em nós informações que às vezes não comportam em livros. Então o que eu faço? Eu sempre marco algumas reuniões, deixo aqui com o pastor também da PIB de Petrópolis, pastor Celso, pastor José Carlos de Betel, pastores que têm anos de ministério, e ali eu sento com eles, levo meus projetos, levo minhas lágrimas, e eles vão construindo ali as decisões. Então, pastor, assim, nesse primeiro ano foi desafiador, mas a igreja é muito amável. Eu deixo aqui um abraço para os irmãos da Terceira Igreja Batista em Coelho da Rocha, e também ali para o povo ali de Coelho da Rocha, e também para esses pastores, que os resultados que temos, todos eles são feitos em equipe. Até a própria palavra de Deus, quando ali na porta do templo, quando Pedro e João se deparou com aquele homem coxo, ele não disse assim, olhe para mim. Ele poderia ter chamado aquela demanda, mas ele disse, olhe para nós. Nós para Pedro era João ao seu lado, e nós para mim são os líderes, são os pastores, esposa que caminha comigo ali. Então olhe para nós. O interessante é que ele chamou a responsabilidade para si, olhe para nós. Mas ao final disso tudo, quando aquele coxo que na mendicância queria sobreviver, eles ofereceram algo maior, que foi Cristo Jesus. Ao final disso tudo, o povo, ao ovacioná-los, eles falaram, por que estão olhando para nós? Ou seja, olhar da responsabilidade para nós, não para o eu, não há lugar para o eu, mas ao mesmo tempo dos méritos unicamente para Cristo, a honra, a glória, o louvor somente a Ele. Glória a Deus, aleluia. 2 textos maravilhosos que aprendemos da palavra. Eu tenho que dar um abraço aqui para o pastor da Ordem Pastores Batista Seção Carioca, porque ele falou da Metieriense, senão pode ter alguém que só não mandou. Vocês da Ordem Pastores Batista Carioca, um abraço também, estão nos acompanhando aqui, pastores também que estão sempre conosco. Deus abençoe e compartilhe aí também. E agora falando a respeito, falamos desse legado que o Fanini deixava, respeito da família, da falta de tempo, e era um homem super ocupado, mas cuidava da família. O senhor que caminhou com ele sabia os desafios que ele tinha.
Agora, uma coisa que o pastor Nilson de Amaral Fanini, ele tinha, e é um legado que eu aprendi com o meu pastor Teodomiro, referente à evangelização. A evangelização é um desafio para a igreja, é uma ordenança para a igreja, ela precisa acontecer, e quando não acontece, a igreja paralisa. Como o senhor tem visto a evangelização de hoje? Quais são as experiências que o senhor teve, pastor Miranda, com o pastor Fanini na evangelização? O meu pastor, ele foi um dos coordenadores depois a gente vai falar da Cruzada, o senhor pode falar também, da Cruzada. Ele falou que foi uma experiência tremenda. E uma das experiências que ele apresenta para nós foi que, quando foi apresentado o projeto da Cruzada, que eles subiram no anel central para orar, e muita gente não acreditava que aquela cruzada pudesse acontecer. E ali... No Maracanã. No Maracanã. E ali algumas dificuldades, ele falou que o pastor Fanini falou, vamos orar. E Deus vai agir. E naquele dia ele falou que foi uma grande experiência orar aqueles pastores que estavam ali, orando no anel central do Maracanã em cima, e depois Deus foi... E a gente já sabe o que aconteceu na história, uma cruzada extraordinária, maravilhosa, que dá fruto e reverbera até hoje no mundo cristão. Então, como o senhor pode falar dessa evangelização, da paixão do pastor Fanini sobre a evangelização e, consequentemente, da cruzada? E se o senhor quiser trazer para os dias de hoje também, o que precisa para essa igreja continuar com esse foco? Olha, eu creio que a resposta a essa indagação esteja na própria colocação que foi feita, que foi a resposta que o pastor Nilson Fanini teria dado lá no anel do Maracanã. Vamos orar, temos que orar. Retorno ao mesmo tópico anterior. Se nós quisermos fazer com as nossas forças, nós não vamos conseguir. Verdade. Mas se nós começarmos a orar, eu convido a você que está nos ouvindo a separar tempo para Deus. É muito comum não separarmos tempo para Deus. Muitas vezes eu orei enquanto estava deitado e orando. Cheguei à conclusão de que Deus devemos dar um tempo exclusivo dele, não é enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Estou lavando louça, estou dirigindo, estou na condução, estou no avião, aí aproveito para orar. É diferente de eu separar um tempo para Deus. Eu vou tirar das minhas 24 horas um tempo. Isso é muito difícil, porque a nossa mente quer remar, a nossa mente quer seguir com a sua capacidade. E começa a pensar na agenda. Eu já me surpreendi ao orar, já pensar, eu tenho que fazer, já estava num cliente, porque eu sou advogado, eu estou envolvido com o tribunal, com processos, com julgamentos, sustentação oral, com viagens para outros estados, tudo sou eu que faço no escritório. Ainda que tenha advogados excelentes lá, essa incumbência é minha. Então, eu orando, eu saí, estava resolvendo o problema do cliente. Ei, mente teimosa. O nosso corpo é teimoso. Então, é teimoso. Nosso corpo é esperto. Na academia, o professor, quando você tem um personal, quando tem um professor, diz, ei, você está roubando. Ele já falou isso. Porque o nosso corpo tenta descobrir uma maneira de ter um esforço menor para se desviar daquilo que precisa. O nosso corpo é assim, ele não quer orar. Só quem está já tarimbado, que já vem orando, é que consegue. Quem não faz isso, os primeiros 15 dias são terríveis. E outra coisa, as tentações vêm com força. As ciladas do diabo virão de uma maneira que você não imagina, porque o diabo queria você acomodado e não dando tempo a Deus. Quando você vai dar tempo a Deus, então, o que acontece? O que ele faz? Ele começa a querer te trazer as coisas antigas, trazer você para o pecado, trazer você para as questões. Então, nós temos que orar, separar tempo para orar. E se orarmos, aí sim, vamos ser guiados por Deus. Um grande desafio é fazer tudo isso e ter família, né? A igreja romana, a religião romana, fora da Bíblia, fora dos ensinos de Deus, diz que o sacerdote não pode casar. Isso é antibíblico, é antideus. Não tem nada a ver com Deus isso.
Tem a ver com interesses econômicos, financeiros e de herança. Nada a ver com a Bíblia, nada a ver com Deus. Essa é a verdade. Nós devemos orar por nossas famílias. Eu sou casado há tantos anos, há 47 anos. Eu casei em 1978, né, 7 de outubro de 1978, com a Vera Lúcia de Moura Machado, minha esposa, né? A Vera, minha esposa. Nós temos 3 filhos. Nós temos o Bruno Rodrigo, o Bernardo Augusto e a Laila Luísa. O Bruno tem 46 anos, o Bernardo tem 42 e a menina vai fazer 40. Então, não foi fácil. Quando eu lembro, quando as minhas crianças eram pequenas, eu às vezes me sinto muito culpado. Eu tenho dentro de numa das Bíblias um bebê que foi recortado pelo meu filho quando ele tinha uns 3 ou 4 anos de idade, e ele escreveu atrás: esse é um presente que eu, Bruno, estou lhe dando para você brincar comigo. Então eu choro. Quando eu vejo aquilo ali, eu lembro, choro. Quantas vezes ele pediu para eu brincar com ele e eu não tinha tempo para brincar, não tinha tempo. Um dia, no meio dessa grande luta, eu sempre dizendo: papai não pode, papai tem que sair, papai tem compromisso, eu tenho que sair. Aí ele vai, solta uma pipa comigo, me ensina a soltar pipa. Eu digo: eu vou te ensinar, E falei: eu vou perder aqui, eu vou gastar uns 15, 20 minutos, vou botar a pipa no alto. Fui lá botar a pipa. Aí era um condomínio, foi assim, perto de um campo, o telefone da minha casa tocou, ele correu para atender. Ele veio e trouxe a notícia: fulano de tal, desculpe aqui, era a mais fofoqueira da igreja. Ela ligou e disse: cadê o pastor? Eu disse: o pastor está lá, meu pai está lá na rua soltando pipa. Imagina só, mas correu os corredores. Aí ele correu, exatamente, o pastor está lá soltando pipa. Aí eu disse: o que você falou para ela? Não, eu disse que você estava aqui soltando pipa. Meu Deus do céu. Eu separo um pequeno tempo. Hoje, com experiência, eu levaria isso numa boa, mas aquilo me afetou. Falei: caramba, né? Foi igual uma vez que teve um congresso de pastores, não me lembro onde, no estado do Rio, e eu fui e disse para a igreja que não teria, foi dito, não vai ter tempo para nada, é estudo, é trabalho o tempo todo, não tem tempo para lazer, não tá bom. E a gente pegou e um dia, 2 dias, 3 dias, 4. Quando chegou um dia, o pastor Ed Hallock disse: nós vamos hoje dar um presente a vocês pelo desempenho que vocês tiveram, nós vamos dar um tempo para vocês jogarem um futebol. Vamos jogar futebol. Eu estou no ataque, driblo um camarada, o camarada entrou, quebrou minha perna. Meu Deus! Quebrou minha perna. Meu Deus, que dor. Me levaram para o hospital, saí do hospital engessado. Voltei para a igreja engessado. Por quê? Estava jogando futebol. E não ia ter tempo. São coisas que acontecem. O inimigo tem ciladas. Nós temos, se nós orarmos, nós vamos destruir esse cilado, porque é Deus em nós. Amém. É Jesus em nós. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Agora eu vou ter cuidado quando eu for no retiro. Não diga, eu que fiz não propaganda que não, e foi dito: não terá tempo para nada. Eu disse no púlpito: não terá tempo para nada, só para isso. Volto com a perna quebrada, por quê? Futebol. Vai pensando aí numa pergunta aí, que eu tenho mais coisas importantes aqui que eu perguntar. E nessa evangelização, nisso que o senhor está falando do tempo, o senhor participou dessa cruzada? Como é que foi isso? Eu participei indo, eu participei assistindo. Nesse tempo eu trabalhava em São Cristóvão, né? Tem quantos anos isso? Não era um jovem ainda, mas acompanhei, vi os ônibus passarem com outdoor, Deus salve a família, né? Com a foto do pastor Fanini, e estive presente, não participei da organização, né? Mas vi como ficou o Maracanã, né? Repleto, totalmente tomado, né? Foi uma grande mensagem, uma grande festa ao nosso Deus e muitas conversões. Foi isso que a gente viu, né? Isso trouxe... Depois o senhor teve a oportunidade de ficar mais próximo da família, né?
E isso, com certeza, foi uma marca, tanto no ministério do pastor, como na igreja, para todos nós e também para a família. Como o senhor via que a partir daí o compromisso do pastor Fanini ele se intensificava em território nacional e todos os países que ele começou a ser utilizado por Deus. Deus soprou o nome do pastor Fanini em vários lugares. Como é que o senhor, nessa ida com ele, cuidando da família, dos negócios ali que precisava da sua influência profissional, como é que foi isso, essa experiência? Olha, o pastor Fanini já era um grande pregador antes dessa cruzada, né? Sim. Essa cruzada foi um marco aqui no Maracanã, mas eu estive com ele em São Paulo, no Pacaembu. Ele pregou em muitos lugares no Brasil, em vários estádios no Brasil, e eu participei de algumas delas, né? E também internacionalmente. Ele pregou em mais de 100 países, em vários estádios, né? Milhões, talvez, de pessoas tenham recebido a Jesus como o seu Salvador. Eu conheci o pastor Fanini em 1964. O pastor da primeira igreja batista em Niterói se chamava Manuel Avelino de Souza. Ele tem até hinos no Cantor Cristão. Tem um que diz: temos por lutas passado umas temíveis ou terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. O hino 154. E outros hinos do pastor Manuel Avelino de Souza. Ele morreu em 1962, era um ícone da denominação. Eu estive no sepultamento, era uma criança ainda. O sepultamento Manuel Avelino de Souza, e depois, em 64, chegou o pastor Nilson Fanini para a primeira igreja batista de Niterói. Eu conheço bem a história do pastor Manuel Avelino de Souza, porque o filho dele, Samuel de Souza, ele me livrou da morte física quando eu estava num acampamento de Rio do Ouro, orfanato e asilo, e teve uma chuva muito grande, 1º de maio, mas choveu os dias anteriores, final de abril, muito, e havia festa. Como é que íamos fazer a festa? Chuva, lama, colocaram pó de serragem em tudo, e ninguém via, tudo bonitinho, e eu com um grupo, achamos uns caramujos, fomos correr atrás, e entre um caramujo que eu vi, tinha esse sumidouro, um sumidouro coberto com forragem de pó de serra. Aí, quando eu fui, eu caí. Quando eu caí, eu não podia mais sair. Quando eu tentei sair, eu me afundava mais ainda. E o filho do pastor Manuel Avelino de Souza, com a filha dele, a Evinha, que mora em Santos, ela, e a história se propagou, ele era pastor da Igreja Batista do Ingá. Tem a Denise, filha dele, mas a Evinha, que hoje mora em Santos, pequenininha, me viu e sumiu, mas foi chamar o pai veio e acabou sumindo de novo, mas pegou um galho, veio e me tirou dali. Eu ia morrer ali, se ninguém ia ver, só ia ver aquela marca. Então, me aproximou muito. Aí veio o Fanini. O Fanini começou pregando de uma forma esplendorosa na primeira igreja batista em Niterói, e começou a chamar a atenção da cidade e das cidades adjacentes, como São Gonçalo e outras, Maricá e etc. E sempre com muita clareza. O pastor Fanini pregava com muita clareza. Chegou uma época que eu não ouvia pastores, eu não queria ouvi-los, eu achava que os seus argumentos não me encaixavam. Eu me tornei um estudante da faculdade de física, na UF, matemática, física, então eu era estudante de física. Então eu não aceitava os argumentos, achava que os argumentos não estavam aquém daquilo que devia ser, e rejeitava. E eu passei a morar com a minha avó, e a minha avó colocava um programa, Rumo ao Infinito, e era Nilson Fanini pregando. E quando ele pregava, eu estava na cama, ela talvez nem soubesse que eu estava ouvindo, mas eu ouvia os argumentos, as ilustrações, a forma tão fácil dele colocar as coisas, transmitia, compreendia muito mais. Aquilo me ajudou e me influenciou muito. Então, algumas pessoas dizem que eu imito o pastor Fanini. Eu digo, eu imito o pastor Fanini. O pastor Fanini tem 3 filhos, 2 homens, os mais velhos, a mais nova é menina. Eu também tenho 3 filhos, os mais velhos são
homens e a última é menina. Eu imito o pastor Fanini, ele fez faculdade de Direito, eu também fiz faculdade de Direito. Eu imito, ele fez na Universidade Federal Fluminense, UF, eu também fiz na Universidade Federal Fluminense. Teve professores dele que foi meu professor. Eu imito, eu sou pastor, ele era pastor. Eu imito, ele usava a ponte Rio-Niterói, eu usava a ponte Rio-Niterói. Então, eu imito, ele prega, eu prego, ele pregava, eu prego. Então, ele é advogado, eu sou advogado. Então, Deus é quem faz isso. Verdade. Claro que, ao ouvi-lo e apreciar a forma dele falar, naturalmente você vai adquirir aquilo. A primeira vez que eu preguei nas escadarias da Igreja Batista do Fonseca, pastor Isaías Moreira de Frias. E eu preguei, eu mesmo fiquei surpreso, porque eu não sabia o que eu ia ser, o que eu ia falar, ou como, o estilo, não tinha estilo. Foi a primeira vez que eu preguei. Mas aí o pessoal já veio me dizer, puxa, você prega igual o Fanini, eu não sabia. Então, eu não tenho nenhuma intenção de imitar, mas naturalmente saem algumas coisas parecidas por causa dessa influência que ele teve, inclusive na minha conversão, porque eu rejeitava Jesus. Eu não me converti com a pregação dele, mas ele ajudou muito. Mas depois Deus usou outros meios para me converter. Então, eu convivi com o pastor Fanini nos últimos anos de vida dele. Ele já estava enfrentando muitos problemas, inclusive jurídicos. Ele foi presidente da Aliança Batista Mundial e deixou a obra social Reencontro na mão de companheiros, de outros presidentes e vice-presidentes e conselhos, e eles não foram bem. A verdade é essa, não foram bem e trouxeram muitos problemas jurídicos para o Reencontro e que resvalou no pastor Fanini e na irmã Helga. Então, nesse íntere é que eu fui chamado e ali pude trabalhar e ajudar para defendê-lo naquilo que foi possível. Muitas coisas, muitas conquistas nós tivemos, porque havia muita injustiça a respeito daquilo que havia acontecido, né? O pastor Fanini passou a ser culpado de algumas coisas do Reencontro, mas temos que nos lembrar que ele estava na Aliança Batista Mundial, estava fora e não pôde fazer muito. Então, o pastor Fanini, hoje eu tenho o privilégio de conhecer com a família e apoiar a família, né? A dona Helga, a quem eu respeito e aprecio, ao Otto Nilson Fanini, e o Roberto Kepler Fanini e a Margarete Kepler Fanini. Eu louvo a Deus pela vida e que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus e que perdoe aqueles que não compreenderam, aqueles que no momento que mais o pastor Fanini precisou, não deram a mão. Eu acho que eu tenho que compreender o seguinte: somos seres humanos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que devemos perdoar uns aos outros até 70 vezes 7, dá 490 perdões para uma única pessoa. Aqui eu teria que ter, em relação a vocês, eu teria que ter quase 1000 perdões, só para lidar com vocês. 1000 perdões, imagina se fosse bolas de gude numa mala. Né? E da mesma forma, porque é um testemunho claro de Deus de que nós somos pecadores. Somos pecadores, nós erramos um contra o outro, nós pecamos contra Deus. Se não for a bondade, a misericórdia, o amor, o sangue de Jesus. Tem um texto que me chama muito a atenção na Bíblia, que diz assim, olha: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Tá bom. Luz, Ele é a luz, temos comunhão, tudo coisa boa. Aí agora a segunda parte vem, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu digo, mas parece que não tem nada a ver. Luz, está tudo bem, e vem falar de sangue para purificar de todo pecado. E eu fico, por que isso? Aí eu compreendo. Se andarmos na luz, as coisas aparecem. A sujeira da roupa aparece. A ruga aparece. Eu, quando desço do meu apartamento, pego um elevador que é muito iluminado, eu vejo minhas rugas, às vezes uma sujeira que está aqui, que eu nem tinha visto, eu vejo. Aí quando eu falei, tem que sair desse elevador, porque quando eu chego no saguão principal, está muito iluminado, mas é diferente. Eu olho no espelhão, que é toda a parede, e não vejo nada.
porque lá a luz me mostrou. Então, se andarmos na luz, como ele na luz está, e ele é a luz, aí temos comunhão, por quê? Porque todos aparecemos como pecadores. E se nós jogarmos para fora aquilo que somos e já fizemos ou que nos incomoda, precisa do sangue de Jesus correndo, porque senão vai ter uma festa demoníaca, porque os nossos pecados nos condenam. Precisamos do sangue de Jesus, porque viemos para a luz, ele nos purifica de todo pecado. Agora sim podemos estar na luz. O pecador não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, Jesus disse, né? O pecador rejeita ele, mas quem vem para a luz precisa do sangue de Jesus, senão vai aparecer tudo e o diabo vai condenar. Então, o diabo que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus, se nós formos lavados no sangue de Jesus, nós esvaziamos a pauta dele. Ele chega lá e quando ele vai ler, acabou. Ué, game over, acabou. E ele não mente, ele não vai mentir lá diante de Deus, ele é mentiroso para nós, é fraudador, mas lá ele vai falar a verdade. Ele me tentou, eu caí, ele me acusa. Então, se eu confessar os meus pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para mim, conviver com o pastor Fanini nos últimos anos foi um privilégio, né, de poder ajudá-lo, ajudar a família e continuar fazendo isso ainda hoje com os herdeiros e com a dona Helga. Glória a Deus, um abraço para a dona Helga, para todos os herdeiros, todos os filhos. Deus abençoe vocês. Pastor Denilson, muita gente aí. Vamos ver se a gente parou aonde aqui. Vou começar lendo aqui a partir da Jaqueline Andrade. Jaqueline Andrade. Esse é um canal de bênção, vale a pena acompanhar e compartilhar. Wellington Romano, é tempo de coinonia, é tempo de comunhão. Pastor Wellington, um beijo no coração. Tem aqui também Pastor Reginaldo Pedro. Amém. É maravilhoso parar e ouvir alimentos tão saudáveis como este. Muito obrigado. Tem aqui Lucimar Miranda dizendo bênçãos sobre todos. Essa é minha irmã, de São Paulo. Glória a Deus. Que a bênção, então manda um abraço para sua irmã. Um beijo, Lucimar, que Papai do Céu te abençoe, abençoe Daniel, abençoe toda a nossa família. Amém. E o pastor Wellington falou mais alguma coisa aqui. Ó. Ele falou, para que haja crescimento, precisa haver investimento. Não apenas financeiro, mas apoio mútuo, ombro amigo, escuta ativa, isso para ser feito na igreja, preparação de líderes e etc. Amém. E aí, pastor, como é que estamos aí? Pensou em uma pergunta? Sim, aí, até o pastor Wellington colocou aqui uma palavra que está dentro da minha pergunta, né, pastor Miranda? O senhor falou das cruzadas que foram realizadas, as experiências que o senhor carrega. Eu entendo que hoje a gente vive, sim, outro cenário, são novos desafios, há necessidade de adequação, adaptações, isso não é muito compreensivo, mas se o senhor fosse destacar dentro do nosso atual cenário, para a atualidade, quais ensinos que nós poderíamos resgatar da igreja lá de trás, que o senhor acredita que foram perdidos hoje ou seriam importantes trazer essa reflexão? Digo isso porque eu estou pastoreando uma igreja hoje há 1 ano, além de estar pastoreando como auxiliar, entre outras atividades, mas, por exemplo, eu estou sentado, como muitos estão nos ouvindo aqui, pastores, o que é preciso ser resgatado para a igreja desse tempo? Olha, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, as varas. Toda vara em mim que não produz fruto, o Pai corta, mas a que produz fruto, Ele limpa para que produza mais frutos. De novo, eu volto ao mesmo tronco, ao mesmo eixo. É joelho em terra, é súplica ao nosso Deus e atenção ao que hoje ocorre no mundo. Como está o mundo hoje? Claro que o mundo hoje mudou. É tudo muito diferente. Eu dizia, o mundo está mudando de 5 em 5 anos. Eu acho que hoje muda de ano em ano. É um novo mundo, novas tecnologias. Eu não consigo dominar. Eu não tenho forças para dominar. Eu não tenho tempo para dominar. Eu tenho impaciência de olhar aqui. Talvez o meu colega
tenha paciência, porque mexe com isso, mas eu não tenho muita paciência de ver, me dá uma agonia terrível. Eu, quando preciso mexer no meu celular, eu chamo um adolescente jovem e digo, faz isso para mim, eles fazem na mesma hora e me dão, porque eu não tenho tempo para isso. Né? Mas realmente temos que nos adequar à realidade. Antigamente as cruzadas eram diferentes. Você ia para certos lugares e fazia. Uma vez nós eu fiz uma cruzada em São Paulo. Cruzada. E nós levamos muitos líderes e levamos um grupo musical muito bom. Os desafios vão ser sempre os mesmos, e hoje também. Aí eu estive reunido com o prefeito pegou, com o desenrolar do tempo, a programação nossa todinha, e uma semana antes mandamos uma equipe para lá. Quando chegamos lá, a equipe me liga, o líder da equipe, olha, pastor, o senhor não quer saber. O prefeito pegou nossa programação e deu para o padre da cidade. E o padre copiou toda a nossa programação e criou eventos com sorteios, com brindes até de gado, e brindes de muitas coisas interessantes, nos dias e horários exatos de toda a nossa programação. Eu disse, puxa vida. Falei, traga. E outra coisa, espalharam cartazes para a cidade inteira e aos redores. Falei, você consegue trazer um desse cara? E trouxe. Festa em louvor a São Roque, enorme, vermelho e branco. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Eu falei, temos que orar. Aí chegou domingo, eles chegaram, acho que sábado, eu botei no púlpito da igreja, colado, festa em louvor a São Roque. O pessoal chegou na igreja e viu aquilo, o que é isso? O que é isso? Aí o pastor desviou. Festa em louvor a São Roque. Aí eu vou e digo... Aqui em cima sim. Então esse sonzinho, não se preocupe, já vai parar, né? Já vai parar. Aí o que aconteceu? Eu disse para a igreja, chamei a igreja e disse, olha, relatei tudo o que aconteceu. O que o prefeito fez, o que o padre estava fazendo, a igreja romana estava fazendo. Eu disse, eles vão com muita potência, muito dinheiro, eles vão em nome de São Roque, mas nós vamos em nome de Jesus. Quando eu disse isso, a igreja, sabe o que é pegar, colar, receber e manifestar a glória de Deus? Naquela reação da igreja, eu vi que Deus tinha a bênção. Fomos para lá. Grupo Ruama era um grupo muito afinado em Niterói, de Niterói. E hoje o pastor Hervé, que está em Rio Bonito, um abraço, pastor Hervé, abraço a Rio Bonito, região dos Lagos, onde eu estou sempre, né? Então, fomos para lá. Chegamos lá, falei, meu Senhor, fizemos um jogo de futebol que o prefeito combinou de arrumar, um jogo de futebol. Quando fomos para o campo, o prefeito arrumou jogador do Corinthians, jogador do Santos, jogador do Palmeiras, jogador do São Paulo, para jogar contra a gente. E aí ficou difícil. Não, nós perdemos de 6-1. Só que as rádios lá comunicavam, não transmitiram o jogo, mas comunicavam, e comunicou. Nós conquistamos a cidade, eu acho que a partir daí. Foi uma coisa impressionante. Aí, tá bom, nós tivemos a seguinte estratégia. Vamos nas casas e você vai bater palmas e vai dizer, a equipe grande, né? Você vai dizer, nós estamos aqui dispostos a orar por sua família, você tem alguém doente, alguma necessidade, é impressionante como é que as pessoas receberam. Eu acho que não teve um não. Entrava, tinha gente doente, orava, e tá bom. Aí chegou no sábado, eu preguei no ginásio e, um detalhe muito importante, o Marcelinho Carioca estava comprometido, iríamos juntos para fazer a cruzada. E ele deixou o maior furo, ele não foi. Cheio de corintianos no ginásio. E tentando falar com ele, ele não atendia. Falamos com a esposa dele que atendeu, eu disse, eu não sei. Depois descobrimos que ele estava totalmente desviado, estava com mulheres. Foi uma coisa muito triste com o Marcelinho Carioca. Ele não foi, deixou a gente lá em perigo. Tinha um jogador de futebol que foi membro da nossa igreja, que estava junto, foi para a estrada aguardá-lo, tentando, nada. E ele disse, é perigoso, porque os corintianos estão aí, tudo camisa do Corinthians esperando ele. Aí tá bom. Preguei,
Quando eu preguei e fiz o apelo, meu amigo, vinha gente de todo quanto é lado, das arquibancadas, do meio. Eu dizia, esse pessoal não está compreendendo o que eu estou falando. Não é possível. Aí eu era mais enfático, estreitava mais a porta, mais gente descia. Falei, Senhor amado, mas muita gente, mas muita conversão. Aí falei, ok. Tá bom. Chegou a noite, a gente meio entristecido, felizes pelo resultado, mas entristecido com aquilo que estava acontecendo, um monte de festa. Aí foi ter uma grande festa numa praça, aí chegou a informação, tem milhares de jovens, moças, rapazes, homens, mulheres, milhares e milhares, incontáveis na praça. Falei, tá bom, e show. Aí, tá bom, 10h30 da noite me chega o pessoal da banda Ruama, me tirou da cama. Pastor, os apresentadores da festa são os que lhe entrevistaram nas rádios. É um deles de uma rádio, foram 2 rádios que nos entrevistaram. Um deles é que está chefiando. Aí nós falamos com ele, se daria uma palavra ao senhor. Ele disse que para o senhor ir lá, que ele deixa o senhor falar, deixa o senhor pregar. Eu falei, é mesmo, o senhor vai? Eu falei, lógico, eu me arrumei. Perdeu a oportunidade. A minha esposa, já estávamos deitados, saí, me arrumei e corri para lá. Corremos para lá. Tinha uma cantora com a banda cantando, só músicas dessas pornográficas, né? Naquela época, né? Músicas indecentes, e rebolava. E falei, Senhor, a gente aqui no palco com essa cantora, uma jovem cantando desse jeito. Mas, finalmente, fomos anunciados. Aí, quando foi anunciado que a banda ia cantar primeiro, eu ia falar e depois a banda ia cantar, os jovens começaram a se debandar e conversar, virar das costas, começaram a rir, os jovens, muito jovem lá. A banda começou a cantar, a banda não precisava de instrumento. A banda era afinadérrima. Quando ela começou a dar as primeiras notas, aqueles jovens estavam tudo conversando, tudo, pararam e ficaram perplexos, assistindo, ouvindo e olhando. Acabou todo o murmurinho. Uma concentração total. Aí ele cantou a primeira, eu preguei a palavra de Deus para aquela multidão da Igreja Romana, festa da Igreja Romana. Preguei, convidei a receberem Jesus no coração, e aí a banda entrou novamente, cantou, e aí terminou de cantar, aí o apresentador, impactado, chamou a cantora para tomar posse, para continuar a música. A cantora não conseguiu, porque ela chorava e não conseguia, disse, não tem condição, chorava. Aí o apresentador disse para a multidão que ia encerrar ali. O padre correu e pegou o microfone. Quando ele pegou o microfone, o apresentador desligou o microfone. Ele disse, liga isso aqui. Aí ele foi e ligou. Quando ele ia começar a falar, o apresentador desceu do caminhão, foi lá nos equipamentos e arrancou o fio, desligou o som, não deixou o padre falar. Vocês acreditam numa coisa dessa? Deus é Deus, Jesus é Jesus. Eles foram em nome de São Roque, nós fomos em nome de Jesus. Foi para a glória de Deus. Glória de Deus. Aí no dia seguinte eu não tinha voz para pregar. Tinha 2 dias na cruzada. Aí comecei a pregar, mas antes de começar a pregar, perguntei quantos vocês estão entendendo? Levante a mão se estão entendendo. Estava muito rouco. Aí ninguém levantou a mão. Falei, meu Deus, seminarista, você que vai ter que pregar. O seminarista pregou quando fez o apelo. Centenas descia, a mesma coisa, descia e se convertia. Então foi um milagre maravilhoso para a glória de Deus. Cruzadas. Nós temos que nos modernizar. Temos que usar os meios de comunicação, televisão, internet, todas essas redes, rádio, mas também o olho no olho, o contato, a oração, orar e agir, porque Deus nos muda, Deus nos transforma, muda a nossa forma de enxergar, de falar, de ver. Ele nos apruma. Nós temos que invocar a Deus e falar, em nome de Jesus eu quero que Jesus viva em mim. Eu quero estar em Jesus, Jesus em mim. Eu sou pecador, Jesus é santo, o Senhor é Deus, eu sou pó. Me ajuda, quero ser cheio do teu Espírito, que eu te invoco.
Existe intensidade de oração, tanto é que Deus falou, vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma de entendimento. Então, existem níveis. Eu posso orar por orar, eu posso orar de verdade. Então, pastor Denilson, pastor Paulo Renato, se nós orarmos e falarmos, Pai, atualiza-nos, Pai, coloca-nos diante do povo como ele é hoje. Deus entende de tudo, ele vai nos capacitar. Aleluia, glória a Deus, que maravilha. A palavra de Deus é o poder que transforma. Em nome de Jesus, todas as barreiras caem. Cai. As dificuldades. O barco chega lá. O barco chega lá. O barco é tudo. A oração, você move o coração de Deus, como o pessoal gosta de cantar por aí, mas a oração tem níveis, você se aprofunda, você fica mais temente ao Senhor, a oração se aproxima de Deus, coisas maravilhosas para o Senhor. Pastor, a gente já está aí, indo aí para os momentos finais, mas antes eu estava conversando lá embaixo com o senhor falando sobre teologia, e o mestre Deus também teologia. O que o senhor hoje acha que nós precisamos avançar? Qual área nós cristãos precisamos avançar para ter esse coração? O coração em oração, evangelização, mobilização, amor às almas, esse legado que o pastor Fanini deixou, que a igreja, que Cristo deixou, que o pastor Fanini também deixou, que a igreja tem deixado, mas no momento eu acho que a gente precisa avançar em algumas áreas. Como é que o senhor tem visto o cenário hoje? Apesar de nós termos um censo que, novamente, os evangélicos tiveram aí um avanço, né? Mas esse avanço, quando nós damos uma olhada no nosso cenário ontem, por exemplo, tivemos dificuldade, nosso ir e vir no Rio de Janeiro, e você vê a violência aumentando, às vezes o amor se esfriando, daí muita gente, pastor, isso é bíblico, sim, mas mesmo sendo bíblico, o amor se esfriará, mas nós precisamos avançar. E o que o senhor pensa, e o que o senhor acha que a igreja pode avançar, melhorar, e os crentes podem fazer para que isso modifique? Essa é uma resposta também muito desafiadora, porque ela é a chave da questão, ela é a chave que vai definir o nosso presente e o futuro. E quando eu digo nosso presente e o futuro, eu estou falando a respeito da evangelização e dos resultados obtidos. Existem fundamentos teológicos que eles são imutáveis. Por exemplo, apertada é a porta, né? E o caminho que leva à salvação. Eu não tenho o direito de alargar essa porta, nem de chamar um patrol, né? um trator, e abrir ruas e dizer, Deus, a rua está apertada, a porta é muito apertada, vamos abrir isso aqui, vamos fazer uma reforma, uma restauração e vamos aumentar, o mundo aumentou, vamos aumentar a largura dessa porta, a largura desse caminho. Nós não temos o direito de fazer isso. E eu noto que isso está sendo feito. A religião, como eu disse no início, ela separa o ser humano. A religião não salva. Jesus nunca foi religião, nunca foi religioso. Jesus não trouxe uma religião. Deus não é religião, nem religioso. Deus é amor, Deus é contato, Deus é a salvação que nos dá através do seu Filho Jesus. Então, isso não é religião, eu creio em Jesus. É crer no meu Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o centro de tudo. Jesus é aquele que me lava, que me purifica, que me cura. Então, esse é Jesus, mas eu tenho que negar-me a mim mesma. Outro ponto teológico tem a ver com o caminho apertado. Eu tenho que negar a mim mesmo. Meu corpo é sem vergonha. O meu corpo é preguiçoso. O meu corpo gosta de rede. O meu corpo gosta de lazer. O meu corpo gosta de ver internet, as coisas piores que tem. Num clique aqui você aprende qualquer coisa que não presta. Meu corpo, minha mente, se deixar por conta dele e por conta da mente, é isso que ele vai fazer. Ele tem apetite ao pecado.
é pecaminoso. Então, o que eu tenho que fazer para resolver isso? É buscar ao Senhor, confessar os meus pecados e buscar que o sangue de Jesus me purifique para que eu me desvie daquilo, seja lavado e não faça mais. Então, quando eu faço, isso é o caminho estreito. Quando eu faço isso, eu passo a ter poder, eu passo a ter unção. E eu tendo poder e unção, quando eu abrir a boca, rios de águas vivas vão fluir do meu interior. E aí as pessoas vão ouvir e vão ser tocadas lá no interior. Eu não preciso ser coach. Eu não sou contra os coaches, eu quero deixar isso muito claro. Pode ter coach à vontade, ensinando as pessoas a confiarem nelas, nos talentos, se desenvolver, tá bom. Mas o coach pregador eu tenho muito problema, porque esse coach pregador tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele está alargando o caminho, alargando a porta. Então as estratégias de Deus, né, para esse tempo de grande desafio, é novamente buscar os fundamentos teológicos. Só Jesus Cristo salva. A religião não salva. A religião não é o ligar o homem a Deus. Se a religião ligasse o homem a Deus, Jesus veio em vão. Não precisava ter vindo. Não precisava ter morrido. Jesus veio, é o Deus que se fez homem, encarnou-se, habitou entre nós. E simplesmente a lógica aconteceu. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas todos aqueles que lhe são enviados. Ou seja, o profeta de Deus era perseguido em Jerusalém. Em Israel, o povo de Deus matava os profetas. O povo de Deus prendia, machucava os profetas, todos os verdadeiros. Agora, os falsos não. Os falsos tinham like, tinha views, né? Tinha compartilhamento, tinha tudo, mas os verdadeiros não, eram cancelados, né? Porque assim tratava o povo, sempre foi assim. Aí o que acontece? Quando Jesus veio, e Jesus contou uma parábola que o dono do campo mandou os seus empregados, e eles pegavam e matavam, batiam e matavam. Mandou o segundo, bateu e matou. Mandou o terceiro, bateu e matou. O dono disse, vou mandar meu próprio filho. A esse eles respeitarão. E quando viram o filho de longe, disse, esse é o herdeiro, vamos matar ele o mais rápido possível. E mataram. É claro que ele está falando sobre os profetas e sobre Jesus. Quando Jesus veio, Jesus sabia que ia morrer, Deus sabia que ele ia morrer, porque o povo, olha só, existe uma frase que diz, o mundo aprendeu a legislar com os romanos, pensar com os gregos e adorar com os judeus. Olha, eu sou de linhagem judaica, mas dizer que o mundo aprendeu a adorar com os judeus, Isaías diz, o boi sabe quem é o seu dono, o jumento sabe de onde está a sua comida, a sua manjedoura, mas o meu povo nada sabe a meu respeito. É esse povo que quer me ensinar? A maioria de nós é de linhagem judaica. A religião romana nos arrancou da raiz judaica. Mas saibamos todos nós que quando Jesus veio, aqueles que dizem que ensinou o mundo a adorar, caiu em cima de Jesus e durante 3 anos inteiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e todos os dias dos meses, e todos os 3 anos, eles queriam matar a Jesus. Eles queriam assassinar a Jesus. Quando Jesus disse, por isso que vocês querem me matar, ele disse, você tem demônio, quem quer te matar? Se eu tivesse lá, eu dizia, sem vergonha, vocês todos vocês aí querem matar ele o tempo todo. Os caras teriam a coragem de perguntar, quem quer te matar? Você tem demônio. Todos eles queriam matar a Jesus, mas só que conseguiram e pensaram que tinha derrota. Eles não sabiam de uma coisa, que dentro de Jesus tinha um plano secreto, que a morte fazia eclodi-lo, que é o plano de salvação. É pela morte que ele salvou e pode salvar a todos. Eles não compreenderam. Paulo diz, se os príncipes deste mundo tivessem compreendido, jamais teriam matado o Rei da Glória. Então, o plano de salvação estava em Jesus. E Jesus morreu, só assim abriu para todos os seres humanos. Aí pode vir islâmico, pode vir um macumbeiro, pode vir o idólatra. Nós temos que amar a todos. Se chegar um idólatra, um macumbeiro, eu vou abraçar da mesma maneira. Lá na nossa igreja, nós temos tido um café da manhã todos os domingos. Nós recebemos
travestis, homossexuais, lésbicas, viciados em crack, viciados em álcool, furtadores, ladrões, assassinos, estamos recebendo tudo isso lá, gente com tornozeleira, gente crack, viciado, temos recebido, talvez já temos alcançado 1.000 pessoas dessa situação, moradores de rua. Todos os domingos reunimos e pregamos a palavra de Deus. Temos convênio com casas de terapêuticas, São Paulo, Rio de Janeiro, e temos mandado muitos, temos acompanhado muitos. Eles nos preocupam, não tinha nenhuma preocupação com cracudo. Cracudo, eu passava na Cidade de Deus e via os cracudos e ficava meio com medo. Hoje, se for necessário, eu vou lá, eu vejo evangelistas lá, fico, glória a Deus. Eu os recebo lá na igreja. E hoje a gente passa, ô pastor Miranda, eu estava na Barra da Tijuca, está tendo muito assalto na Barra da Tijuca. Muito. Aí eu estou com meus amigos lá, com colega de escritório, aí estou passando com eles de uma outra empresa, aí passa lá 3 desses que foram, 3 ou 4 ou 5, sei lá, passaram correndo, aí o pessoal tudo com medo, quando chegou de longe, ô pastor Miranda, domingo que vem estamos lá. Aí eles, ué, você conhece eles? Falei, eles devem ir lá no café da manhã, eles conhecem o café da manhã. Então, é desse jeito. Então, hoje eu não tenho nenhum medo, vou no meio deles, falar do amor de Jesus. Aí tem uns que querem tirar, já matei 7. Falei, você está tirando onda comigo, você matou 7? Você tem que confessar esse pecado a Jesus Cristo e mudar de vida. Você está pensando o quê? Você quer tirar onda? Que você matou 7, que já foi preso não sei quantas vezes? Isso é onda para você? Rapaz, receba Jesus no seu coração, para você ter outro tipo de visão. Isso é horrível. Entendeu? Dessa forma. Que trabalho maravilhoso, pastor. É um trabalho que o senhor faz na sua igreja toda essa semana. E eu não pego para mim, as pessoas veem já a Câmara Municipal nos homenageou, não preciso de nada disso. Agradeço a vereadora, a vice-presidente da Câmara Municipal, a Tânia Bastos, estive com ela ontem. Você teve, o pastor Zé também. Tudo bem, agradeço a Câmara Municipal do Estado do Rio de Janeiro, do município, aliás, do Rio de Janeiro, e a Tânia, ao presidente também, que é o Caiado. Louvo a Deus por todos, mas não é para isso que fazemos. Na verdade, a gente notou que na igreja, muitos irmãos não se conheciam. Aí um dia no culto eu falei, fulano, qual é o nome daquele irmão que está lá? Não sei. Fulano, qual o nome daquela irmã que está lá? Não sei. Qual o nome? E ninguém sabia. Falei, mas nós não nos conhecemos? É isso que acontece nas igrejas. Eu disse, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um café da manhã, vocês venham para o café da manhã que a gente vai conversar um pouco para se conhecer. Aí começamos a fazer. Era 12, depois 18, 20 pessoas, mais ou menos, que iam. Os outros não iam. Aí, um dia, um morador de rua ficou olhando e uma visitante foi lá e disse, você quer entrar, tomar um café? Disse, mas o pastor vai deixar? Disse, não, pode ter certeza que o pastor vai deixar sim, entra. Ele entrou. Como ele foi muito bem tratado e recebeu o café e ficou junto conosco, na semana seguinte ele trouxe outro. Depois 4, 8, 16, 32, 64. Então é coisa de Deus, não foi o pastor Miranda, foi Deus quem fez. E aí começaram a vir muitas pessoas, e com uma rotatividade muito grande, porque eles vão para outros lugares, eles estão em abrigos. Foi um projeto, né? Foi um movimento. Foi Deus quem fez, não foi, mas a glória, não tem glória nenhuma, glória para Deus totalmente. A gente e aí uma equipe de voluntários, de espontâneos, que fazem com tanto amor. É coisa de Deus, não é? Se eu quisesse que eles fizessem, eles não ganham nada além de servir a Deus. E eles fazem com tanto amor. 6 da manhã já estão lá. Irmãs, irmãos. Eu fico, às vezes, eu estava em São Pedro da Aldeia nesse domingo e eu não estive na igreja. E eu assistindo pelas câmeras, eu vi quando chegou lá a Aparecida, a Cida, chegou o William, a irmã Wanda Eunice, a Wanda de Paula, aí o Sidney e outros, né, que estavam lá trabalhando, a Maria Cruz, tanta gente que trabalha, a Ângela,
Jade, várias pessoas que trabalham ali, que servem. Aí chega o Carlos Eduardo, chega o Alexandre, chega o Jorge Nunes, que é um servo de Deus, vice-presidente da igreja. Mas que amor esse homem e a sua esposa, a Sandra, tem por essas almas. Que amor tem a minha esposa, Vera, por essas almas. Quando fez frio, olha só, eu não me preocupava com eles. Um dia faz muito frio e a gente, 4 da manhã, acorda e diz, como é que estão essas pessoas? A gente começa a ficar preocupado com eles, coisa que eles eram invisíveis e nos botava medo. Como é que eles estão? Foi de surpresa esse frio, eles estão sentindo frio. Eles estão na rua sentindo frio. Então a gente começa a ter um amor, uma preocupação incrível com essas pessoas. E o seminarista Clóvis também, o seminarista não, bacharel em teologia, Clóvis. Queremos acertar a questão lá da Ordem dos Pastores, porque queremos ordená-lo. Tá? Estamos aqui com o secretário da Ordem dos Pastores Carioca, Batista Carioca, para acertarmos isso. Né? Vamos acertar hoje. Em nome de Jesus, para podermos ordenar o bacharel Clóvis, que foi um viciado em drogas há muitos anos atrás. Né? É uma benção muito grande, porque um dia recebi o pai dele, que era membro lá da igreja, e o pai dele disse, seu Severino, pastor, o senhor podia, era uma pessoa muito interessante ele, muito engraçado, o senhor podia atender meu filho está preso às drogas, viciado. Claro, posso, eu atendo. Trouxe ele. Aí entrou no gabinete, aí começamos a conversar, disse, o senhor podia me deixar com o seu filho, ou o senhor aguarda lá fora? Disse, pois não. Aí começamos a conversar, eu e Clóvis, um menino. Começamos a conversar e eu disse, e aí, meu amigo? Ele disse, pastor, o senhor não queira saber, porque o senhor não sabe, mas eu daqui até a minha casa vou encontrar não sei quantas bocas. Aqui tem uma boca, ali tem outra, ali tem outra. Falei, está cheio de boca em tudo quanto é lugar, então não dá. Falei, olha só, deixa eu falar uma coisa. Se eu fosse dar aula, eu poderia dar aula sobre drogas, né? Eu encheria esse gabinete com um saquinho ali, um pacotinho de droga ali, de LSD, de cocaína, de maconha, botava todas as drogas aqui dentro, e eu ia ficar sozinho aqui dentro com essas drogas. Para você, eu ia usar essas drogas porque elas estão aqui ao meu alcance? Ele disse, não, claro que não. Então, o problema não é ter boca, o problema está em você cair na boca. Né? E, tá bom, oramos, ele foi embora. Nunca mais vi esse menino, nunca mais. O pai dele continuou lá, nunca mais falamos sobre isso. Um dia, anos depois, eu estou chegando na praia da Barra da Tijuca para um luau, que ia ter um evento evangelístico, e estou atravessando a Avenida Lúcio Costa com a minha esposa, e já estavam pregando, já estavam lá. E quem estava pregando era, na época, Clóvis, nem seminarista era, pregando. E tá bom, então, o Clóvis está pregando, já estava comigo há anos. Aí ele vai e começa a contar essa história. E eu não sabia que era ele. Eu chegando, digo, meu Deus, esse garoto, aquele menino é o Clóvis. Ele dizendo a história, ele relatando a mesma. Falei, que impacto, eu não sabia que era ele, aquele menino, que agora ele era uma bênção. Então eu não sabia que era ele, aquele menino que o pai levou e que estava viciado. Ele disse que aquela palavra impactou ele de um tal modo que Deus é que faz, as palavras que nem você imagina que vai. Ele disse que saiu dali, lógico, o pastor não vai usar, tem e não vai usar. E por que eu uso? E venceu. Agora se formou pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e será ordenado. Amém, estarei lá, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Viu, Clóvis que deve estar trabalhando, mas deve estar fazendo home. Aquela pergunta que eu gosto de fazer em todo seminário sobre o livro de Enoque, mas depois eu te falo sobre isso. É um estudioso da Bíblia, meu amigo. Ele, às vezes chamam ele de enciclopédia. Ele conhece, ele tem amor à palavra. Amém. Vai ser bênção, pastor. Estaremos lá. Amém. Pastor Denilson, que maravilha de Deus, que privilégio de estar nessa mesa, que honra, e o que o senhor pode falar aí de tudo que o senhor ouviu? Eu compartilhei aqui com os irmãos, né? Alguns estão falando aqui das bênçãos que foi essa conversa, e a palavra que eu percebi que em todo o tempo o destaque que o pastor fez, né? Para nós que estamos aqui nessa mesa, para os ouvintes, pastores vocacionados, é sobre oração.
oração remetendo para a total dependência de Deus. Realmente, assim, os desafios que ele trouxe para a gente, aqueles que estão nos ouvindo, seja você pastor, vocacionado, leve isso para a sua reflexão no dia de hoje. Separa o tempo, como o pastor aqui orientou, não é fazer enquanto, orar enquanto faço, mas parar a agenda, fazer como Maria, se ajoelhar aos pés de Cristo e dedicar... E Marta remando. Marta remando. Exatamente. Exatamente. Isso eu acho que ficou como um ensino para todos nós hoje, para aqueles que nos ouvem, para cada um de nós aqui que também teve essa conversa. Fica aqui minha gratidão, pastor Miranda, pelo compartilhar da sua experiência, como eu digo assim, que também é o legado que o Senhor deixa para nós, povo batista, pastores, para que não se perca os verdadeiros ensinos no meio dessa cultura. Como o Senhor falou, que a todo tempo muda, a todo tempo se atualiza, muita coisa boa sim. Os meios de comunicações hoje são muito bons, mas os princípios inegociáveis precisam sempre estar em pauta. Eu gostei muito desse ensino e me deixou um alerta aqui no meu coração. Fica aqui minha gratidão. Muito obrigado. Considerações finais, pastor Denilson. Considerações finais. Quero agradecer você, pastor Paulo Renato, aqui por essa parceria. Obrigado pela colaboração. O pessoal que está nos ouvindo aqui, eu estou desde cedo aqui, a gente conversando, alinhando projetos. Quero agradecer o pastor mais uma vez, Miranda, pastor Oséias, aos nossos ouvintes, os irmãos que estão aí nos assistindo, enviando mensagens, compartilhando aqui também das suas experiências. Fica aqui minha gratidão e graças a Deus hoje ficou uma palavra registrada no meu coração que com certeza vai fazer toda a diferença na minha caminhada ministerial e para a minha vida. Questões sobre família, que foi aqui destacado, questões sobre ministério, gestão de tempo, gestão de papel. Então a gente vem aqui, na verdade, pensando do público que nos assiste, né? Aí a gente veio fazer uma entrevista com o Senhor, mas acaba que a gente sendo confrontado pela palavra de Deus. Por isso que eu amo esse evangelho, é sempre o vinho novo, rompendo odres velhos dentro de nós. Amém. Glória a Deus. E pastor Miranda, obrigado. Honra, privilégio, prazer, felicidade, tudo aprendizado que foi nessa manhã para mim é inesquecível, com certeza ensinamentos profundos no meu coração que vou aplicar no meu ministério para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando sua vida e que o Senhor tenha cada vez mais a autoridade do Espírito Santo de Deus para propagar a palavra do Senhor. Que o trabalho nas suas mãos cresça para a glória de Deus. Queria que o Senhor deixasse uma palavra para os nossos ouvintes nas considerações finais. Antes de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade, a Jesus Cristo, que é o centro de tudo, ao Espírito Santo que mora em nós, sem nenhum merecimento da nossa parte. Reconhecer o Instituto Nilson Fanini, pastor Oséias, os funcionários, pastor Jomilson, o Wagner, todos os funcionários, a Sônia e os demais, a creche, os ministérios. E louvar a Deus por sua vida, pastor Paulo Renato, né, que de forma tão tranquila e brilhante conduziu esse podcast, e ao pastor Denilson, né, um prazer muito grande, e as informações que o pastor Zé me passou de seu profundo desejo de conhecer cada vez mais a palavra de Deus e dominar, né, aspectos teológicos que são tão importantes e que são fundamento, né, para mantermos a fé e não nos desviarmos, né. Também agradecer a Deus pela audiência, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que estão nos assistindo, né, através do YouTube, de redes sociais. Meu desejo é que o nosso Deus abençoe você ricamente, com a sua família, com seu filhinho. Se está com um filhinho preso às drogas, filhinho que se desviou, vamos orar, clamar, pedir ao nosso Deus para que eles nasçam de novo. O que eles precisam é isso. O que o ser humano precisa é nascer de novo. Mas ele pecou, ele é homossexual, ele é prostituta, ou ela é prostituta, ou ele tá com crack, ele rouba. O que ele precisa nascer de novo? Ele é macumbeiro, ele precisa nascer de novo. Nós fomos responsáveis pelo primeiro nascimento, o nascimento biológico, bios. Né? No grego nós temos duas palavras para vida. A primeira é bios, biologia.
Eles nasceram porque nós tivemos um contato com as nossas mulheres e então eles nasceram, foi pelo desejo do homem, da carne, da mulher. Então eles nasceram. Isso é biologia, isso é passageiro, isso vai embora rápido, as gerações passam. Mas Jesus Cristo veio para trazer uma outra vida, que é Zoé. Zoé é vida eterna, vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Zoé. Zoé, vida eterna, não é biologia, não é nascer de novo. Reencarnação é biologia, 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 biologia. É como um pássaro que tem 17 asas de um lado e 0 da outra. O pássaro não voa de jeito nenhum. Se ele tiver 2 asas de um lado, do lado esquerdo e nenhuma do lado direito, ele não voa. Ele tem que nascer de novo. São 2 nascimentos, o biológico e o Zoé, o espiritual. E nasce espiritualmente, aquele que recebe é Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Finalmente, quero dizer o seguinte, que com relação à oração, eu não tenho nenhum problema em a pessoa orar enquanto está dirigindo, enquanto está varrendo a casa, lavando, dando banho no cachorro, cuidando, dando comida para o gato. Não tem problema, na rua, na ida, na volta, no supermercado. Pode fazer isso, mas não substituamos isto com o tempo exclusivo de Deus. Não é fazer enquanto ou durante estamos aproveitando para orar. Não, separar para Deus. Quero dizer, finalmente, pastores, que isso é um confronto não meu para com os ouvintes, não meu para com os colegas, mas é um confronto de Deus para mim também, para todos nós. É um confronto que eu também sou confrontado. Eu não sou o confrontante aqui. O Espírito Santo de Deus que nos confronta a todos nós, eu também sou um dos confrontados. Quero deixar essa palavra. Glória a Deus. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio nesta manhã. Quanto aprendizado, quantas histórias maravilhosas, quanta ação do Espírito Santo de Deus, quanta palavra sendo cumprida na vida das pessoas. Glorifico a Deus pelos pastores, glorifico a Deus pelo pastor Oséias, pelo Instituto Fanini, pela rede de comunicação Fanini, que nos ajuda a pregar o Evangelho de Cristo. Você venha nos conhecer, conheça a nossa estrutura, abençoe o projeto do Instituto Fanini, para que muitas pessoas sejam alcançadas, igrejas plantadas na África, Angola, em tantos outros lugares. Aqui, como foi falado, o Ministério Fanini alcança muitos lugares, e você tem o privilégio de compartilhar esse link, se inscrever no canal, orar por nós e ser um agente evangelístico também, ajudando nas ofertas para que Deus possa nos ajudar a pregar mais a palavra de Deus. Deus abençoe. Último aqui, para nós orarmos, eu quero agradecer a todos vocês que colocaram aqui as notificações, conversaram conosco, as mensagens. Só esqueci de ler aqui, não vou esquecer. Lima, Deus abençoe. Fernando, pastor Romano também, que deixou aqui as últimas palavras, não deu para ler tudo, mas glorifico a Deus, tá bom? Acompanhe nosso canal, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, multiplique essa palavra e os cortes vão sair. Nos ajude também para que essa mensagem alcance muitos lugares. Deus te abençoe. Vamos orar, encerrando esse momento para a glória do Senhor. Pastor Roberto, ore por nós, por favor. Nosso Pai, graças te damos. Pastor Miranda vai orar por nós. Graças te damos, ó Deus, em nome do teu Filho, Jesus, Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias porque ele é o teu enviado, e ele veio buscar e salvar o que se perdeu. Ele veio e pisou na cabeça da serpente, na cabeça do diabo, na cabeça do valente. Ele, todo-poderoso, pisou naquele que engana o mundo, do fraudador, do desonesto, do mentiroso, do assassino, do destruidor, mas ele trouxe vitória para todos aqueles que nele creem. Ele nos trouxe vitória contra as drogas, ele nos trouxe vitória contra a prostituição, contra a violência, contra as orgias, contra a maldade, contra a mentira. Ó Pai, em nome de teu Filho Jesus, te exaltamos. Pedimos que o Senhor nos encha com teu Espírito. Abençoe todos nós que estamos aqui no Instituto Nilson Fanini nesse momento, mas abençoe todos que estão ao alcance de nossas vozes e de nossas imagens, onde estiverem, na cidade do Rio de Janeiro, nas demais cidades e estados do Brasil e em outras partes do mundo, ó Pai. Abençoe, ó Pai.
Ó Pai, nos unimos a todos os teus filhos que estão espalhados pelo globo terrestre. Jesus disse que nós somos sal da terra, somos luz do mundo. Imagina, Pai, olharmos cada servo do Senhor como luz neste mundo, no globo terrestre, aqui na América do Sul, do Central, do Norte, na África toda, na Europa, no Oriente Próximo, Oriente Distante, na Oceania, ó Pai, nas Ilhas Britânicas, em todos os lugares, Pai, em toda parte do mundo, luz brilhando, é um luzeiro, é a luz do mundo, Pai, e que esta luz do mundo seja capacitada neste momento pelo poder e pela humildade com que clamamos ao Senhor, pelo Teu Espírito Santo, seja capacitada a conquistar outra alma para Ti, tirando das trevas e tornando-as luz também. Então vamos dobrar o número de luz do mundo, ó Pai. Ó Senhor, sem Ti nada podemos fazer, mas opere essa maravilha. Ó Pai, opere em todos os povos, não importa se é povo que é trancado como a Coreia do Norte, os países islâmicos, ó Pai, a China, a Índia com seus deuses, falsos deuses, livra, Pai, não vemos barreira religiosa, sai fora a religião, entra Jesus, Deus sim, religião não, amor a Ti, é isso que clamamos, o perdão, a cura, a libertação, a comunhão contigo e uns com os outros. Pai, isso é o maior milagre, que as barreiras sejam arrancadas pelo Teu poder e que a salvação jorre para todos os lados, sabendo que as pessoas se perderam, mas que Jesus veio buscar o que se perdeu. É neste nome que oramos, Te louvando e Te bendizendo, pedindo a Tua bênção sobre o restante deste dia, em toda nossa existência aqui, em Jesus Cristo Salvador que oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, fique na paz. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Obrigado a toda a equipe.